Já participou de alguma leitura coletiva, LC, ou já ouviu falar nisso? Acredito que sim, porque se você está aqui no canal, acho que você costuma ler livros, né? Você deve estar por dentro. Tô falando isso porque o vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a nossa leitura coletiva, como que foi. Nós lemos 5 clássicos do horror. É uma experiência que a gente estava tendo aí durante os últimos 3 meses. Então é bom que nesse vídeo eu vou falar sobre a leitura coletiva e vou falar também sobre as 5 leituras que a gente teve, quais foram as experiências. Os livros estão aqui, eu tenho 4 físicos e tem um em e-book, no Kindle. E aí eu vim falar com vocês um pouco de cada leitura, o que que a gente achou, o que que eu achei, né, de leitura coletiva. Na verdade, não é a primeira vez que eu faço, mas ler clássicos do horror é uma coisa que eu mergulhei mais esse ano. Eu comecei mais ou menos no ano passado lendo Drácula, e aí eu decidi conhecer outros desse meio, então foi uma experiência muito diferente. Já venho dizer de antemão, não foram todos os livros que eu gostei, não foram todas as leituras que eu gostei, mas aí se você quer saber melhor, se você quer conhecer outros livros ou se você já conhece muito bem os clássicos do horror, eu vou pedir para você ficar aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre isso e comenta aqui embaixo também se você já fez parte, se você já leu clássicos do horror, coisas do tipo. Bom, e para você que talvez não saiba exatamente como funciona uma leitura coletiva, é nada mais nada menos do que um grupo de pessoas que decidem ler juntos um tipo de livro. Aí depende muito, tem gente que faz por tema, tem gente que faz por autor, que fazem metas, aí tem pessoas que colocam, sei lá, 10 livros no ano. Funciona, cada organizador faz da maneira que eu acho que dá certo, o que pretende, o que o público pretende. Como eu estava com muita vontade de ler clássicos do horror, eu encontrei pessoas assim também, divulgando aqui no canal também e no Instagram, pessoas que também queriam conhecer, queriam ter essa experiência de leitura ou reler livros assim. Então, como que eu fiz? Eu escolhi 5 livros, porque na minha pretensão era fazer uma leitura só no primeiro semestre de 2024, porque eu fiquei pensando, eu acho que fazer uma leitura coletiva e um ano inteiro, acho que é muita coisa, é muito compromisso. Das outras vezes que eu fiz leitura coletiva foi de um livro só. E aí eu acho que funciona melhor quando você bota mais de um, dois, sabe? Por exemplo, agora eu coloquei 5 e super funcionou, porque eu tenho aquela coisa de a gente ter metas para bater, a gente vê aqueles livros ali que a gente tem para ler e é muito legal porque faz a gente ter esse compromisso e é muito mais difícil de desistir, sabe? É muito mais difícil de você olhar para um outro livro e falar: eu vou ler o outro livro, esse aqui eu vou deixar para depois. O que acontecia muito, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray é um livro que eu tenho já faz um bom tempo. Esse é o segundo livro que eu tenho do Dorian Gray. Eu tinha comprado uma outra versão que não era muito boa, tanto que eu li o primeiro capítulo e não gostei e acabei abandonando. Depois eu comprei essa edição aqui, que é uma edição explícita, né? Que se você sabe, Dorian Gray tem o livro explícito, no caso, foi um pouco proibido em alguns lugares. E aí esse aqui tem tudo. Aí eu falei, eu vou ler, quero ler. Só que aí o que que acontece? Como é uma leitura que não é tão fácil de ler, né? Não é uma coisa tão fácil. A gente acaba, pelo menos eu que tenho muitos livros aqui, que eu compro, que eu quero ler, faço minha meta de leitura, recebo muitos livros de editora, eu acabo, sei lá, eu olho para o lado e vejo, por exemplo, A Última Casa da Rua Nido, que é um livro que eu queria muito ler. Eu acabo pegando na frente, porque eu falei, é mais fácil. E aí, quando tem uma leitura coletiva, o que que acontece? A gente se anima mais, porque a gente, além de ter essa meta, essa lista de livros aí, essa meta de leituras para cumprir, a gente tem outras pessoas que estão envolvidas no compromisso. Para você entrar no bando também, seguir a galera, e também a parte mais legal, que é quando você conclui a leitura do livro e aí tem um debate para todo mundo discutir e conversar o que que achou, o que que esperava do livro, se atendeu ou não atendeu as expectativas, se gostou, se não gostou. Então é muito legal essa parte que é do debate, da discussão sobre a leitura, que era o que a gente estava fazendo em todas as leituras, né? Então toda vez que terminávamos um livro, a gente ia lá e discutia sobre o que que a gente leu, enfim. E foi muito legal, foi muito proveitoso, porque às vezes tinha coisas que a gente ou não entendia, ou interpretava de outra maneira. É muito legal ver as perspectivas de cada pessoa que lê, sabe? Tem gente que gostou muito de um livro, tem gente que não gostou do tal livro. Eu gostei de um livro aqui que nem todo mundo gostou, que eu vou falar aqui no vídeo também. Leitura coletiva é basicamente isso, e eu vi que funciona muito. Eu gostei muito dessa experiência de fazer dessa maneira, com mais livros e não um só. Tanto que depois dessa que deu muito certo, né?
eu já venho anunciar nesse vídeo que a gente vai ter uma segunda parte. Eu tô chamando de temporada. Tô chamando de temporada. Primeiro semestre veio a primeira temporada da leitura coletiva e agora no segundo semestre vem a segunda temporada. Se der tudo certo, ano que vem tem mais. E no outro ano. E é isso aí. É uma coisa que me motivou muito mais a leitura. E isso ajuda muito a galera que talvez esteja ou na ressaca literária, ou quer voltar ativa com os livros, com as leituras, quer ter um hábito melhor de leitura. Isso ajuda muito. Ou quem quer voltar, ou quem quer ter o hábito de leitura. Funciona muito bem. Então, eu aqui faço, no momento não estou fazendo, mas aqui eu faço uma leitura, não, um clube do livro, na verdade, físico, aqui na minha cidade. E funciona muito com pessoas que não têm o hábito de leitura e quer ter. Então, já vou dizer. O link do grupo do Telegram, do nosso Clube do Livro, que é oficialmente Clube do Livro das sextas-feiras, tem aqui na descrição desse vídeo. Então, se você já quiser fazer parte, lá a gente tem a LC, como eu falei, lá a gente conversa sobre várias coisas. A galera que encontra livros em promoção também divulga lá, e eu sempre jogo promoção que eu vou encontrando na Amazon no grupo. Então, o pessoal lá gosta muito de compartilhar essas coisas e é muito legal. Então, já tô te convidando de antemão, se você quiser fazer parte, o link tá aqui embaixo. E tem um spin-off desse Clube do Livro, eu vou dizer que é spin-off, que é o podcast. Também tem link aqui embaixo, que se chama Clube do Livro das Sextas-feiras. Tem algumas coisas que eu pego do canal e coloco lá, porque às vezes o pessoal prefere ouvir. E tem outras coisas que eu produzo exclusivamente pro podcast, então talvez aí seja uma coisa que se você gosta, já tá tudo aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá. Os livros que a gente leu, já vou dizer para vocês quais foram, depois eu vou dizer a minha experiência, o que que eu achei. O primeiro de todos, eu vou colocar aqui do lado porque não achei meu Kindle por aqui, mas é A Volta do Parafuso, foi o primeiro. Eu escolhi os 5 e aí depois eu dividi, né? A gente lia a cada 15 dias, a cada 3 semanas. E aí, acho que eu sorteei a ordem. Acho que eu sorteei a ordem. E o primeiro a ser lido era A Volta do Parafuso. Aí eu falei assim: ah, é um livro pequeno, é um livro rápido de ler, né? Vai ser prático. Gente, não é bem assim. Quando se trata de clássico do horror, eu acho que é. Não sei se é porque eu li Drácula e eu gostei tanto, é um baita de um clássico, é um grande clássico do horror. E eu gostei da leitura, achei fácil, achei fluida. Eu achei que os outros livros seriam assim, mas não foi bem assim, porque tem um detalhe aí. Não é bem a escrita, e sim a proposta do autor, o que que ele quer passar para você, o que que ele quer descrever, qual história ele quer contar. Todos eles são muito diferentes, quer dizer, tem 2 livros que são muito semelhantes aqui, mas assim, vai ter livro que não vai te segurar, vai ter livro que vai ter só detalhe, uma rotina, uma coisa comum, básica entre os personagens, em que para algumas pessoas isso não é interessante. Pelo menos para mim, algumas coisas não são interessantes. Para mim, o livro tem que estar acontecendo coisa. Não gosto de livro que tenha muitas rotinas, a menos que seja algo muito específico, que é um dos livros que tem aqui. Então, A Volta do Parafuso, ele é muito semelhante ao outro livro que a gente leu também, da leitura coletiva, que foi A Assombração na Casa da Colina. Ambos os livros são livros de um lugar mal assombrado, um lugar com espíritos e tudo e tal. Então, assim, A Volta do Parafuso é um clássico dos anos, acho que é 1800, se eu não me engano, é 1890 alguma coisa. É, 1898. E eu acho assim, eu gosto muito de ler uma história que já foi escrita há mais de um século atrás. Porque você vê a ambientação, você vê o que que o autor pensava, como as coisas eram, como funcionava. Foi muito assim com Drácula. Então, assim, A Volta do Parafuso foi uma das escolhas exatamente por isso, por ser um livro muito, assim, um livro centenário, um livro que já é bem antigo e que tem toda a ambientação que pode oferecer pra gente da época que existia, né? E conta a história de uma mulher que foi contratada aí para ser babá de 2 crianças e ela foi para essa casa para cuidar dessas crianças, só que ela descobre que tem fantasmas e tudo e tal. A premissa é muito legal, não é? Você não acha? Pra mim, não funcionou muito. Foi a primeira leitura que pra mim já deu uma quedazinha, assim, eu falei, já dei uma desanimada, eu falei, putz, eu escolhi errado esses livros. Mas ou eu fui enganado, porque a proposta era de uma maneira muito interessante. Se você lê uma sinopse como essa, você fica querendo ler esse livro. Ainda mais que é um livro pequenininho, falar, pá, quero ler. Tem uma série que foi baseada nesse livro, que eu acho que é a Residência Hill ou A Maldição da Mansão Bly. Uma dessas duas aí. E aí não foi pra mim uma experiência. Calma, calma, que
Desses 5 livros, tem outros aí que a experiência foi ótima, e eu vou dizendo para você aí, a minha ordem do top 5. Então, dos 5, em quinto lugar fica A Volta do Parafuso. Já em quarto lugar, que eu já entreguei aqui, fica Assombração da Casa da Colina. Foi esse outro livrinho que a gente leu na leitura coletiva, que foi através de uma pesquisa que eu tinha feito. Eu acho que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre algo relacionado a clássicos do horror. E aí eu falei assim: ah, eu tenho vontade de ler Shirley Jackson, vou comprar o livro Assombração da Casa da Colina, que é um clássico muito conhecido. É um livro que lá fora, pelo menos eu já vi filme que foi mencionado esse livro. Foi escrito aqui, deixa eu ver, 1959. Então, assim, esse aqui já é uns 60 anos à frente da Volta do Parafuso, mas é a mesma, praticamente a mesma premissa. A diferença é que aqui, na verdade, não é bem para serem babás, né? São 3 pessoas que elas são meio convidadas aí para passar uma temporada nessa casa da colina. E aí eles vão, eles se encontram lá e tal, eles vão passar uma temporada. A ambientação descrita na história é muito atrativa, né? Você fica prestando bastante atenção, você fica mais atento ali, porque vai descrevendo vários detalhes para chegar até essa casa que fica numa colina, que é um acesso um pouco mais difícil. A vizinhança já fala mal pra caramba dessa mansão. A estrada é meio fechada de tanto mato, enfim. Você já fica ali pegando esses detalhes, essas descrições do caminho e já espera o quê? Muita coisa. Nossa, vão aparecer muitas coisas ali. E aí eles se encontram, eles conhecem a casa, eles começam a se conhecer melhor e tal. E aí algumas coisas realmente começam a acontecer que eles já suspeitam logo nos primeiros dias da casa. Só que não acontece coisas que você fica tão impressionado. Esse livro aqui também foi uma inspiração para uma dessas 2 séries que eu falei. É que eu não sei qual que foi para Mansão, Bly e a Residência Hill. Então, os 2 livros que eu falei agora foram inspirações, e só inspirações para essas 2 séries que tem na Netflix. Não foi exatamente como foi escrito aqui. Então, assim, aparece fantasma? Parece uma vez, parece uma outra, mas ainda assim não me prendeu muito. Então a experiência para mim, teve gente no grupo da leitura coletiva que gostou muito, sabe, que valeu a pena e tudo e tal, mas pra mim não funcionou, foi bem semelhante à Volta do Parafuso. Essa aqui foi até um pouco melhor que a Volta do Parafuso, mas ainda assim não me ganhou, não gostei muito, demorou bastante pra acontecer coisas mais sérias, é muito sobre a rotinazinha ali, e é aquela coisa, né, você vai ler esperando, olha o nome, A Assombração da Casa da Colina. Então era uma coisa que eu esperava já, tipo, assombração mesmo, sabe? Pegar um livro que tem uma história de fantasma, de espírito, e as pessoas serem assombradas, e cenas assustadoras em que a gente termina a leitura e fica pensando nisso, sabe? Mais ou menos isso. Eu esperava por isso, mas não foi muito bem que entregou. Então, não entregou tanto esse livro. Já o próximo entregou bastante. É uma história muito, muito legal, que ficou no meu terceiro lugar aqui. Gostei bastante, adoro história de vampiro, como eu falei pra você aí. Eu li Drácula e gostei muito. E aí coloquei, na verdade eu não coloquei esse livro na leitura coletiva. O pessoal do grupo que pediu pra trocar, pra tirar o retrato de Dorian Gray e entrar a entrevista com o vampiro. Então, entrou a entrevista com o vampiro, o pessoal pediu. E aí a gente comprou antecipadamente. Eu, pelo menos, comprei o meu bem antes. E aí a leitura foi boa. Foi a última leitura. Esse aqui foi o último da nossa leitura. Pra mim tá no top 3, mas foi muito, muito legal. Eu gostei porque é muito raro eu querer ler continuações, é muito raro eu querer ler sagas assim. Hoje em dia eu evito, mas eu fiquei intrigado e interessado em ler os próximos. Eu sei que depois desse tem outros, acho que são 5, 6 volumes, não lembro. Tem um livro das bruxas, eu acho que é A Hora da Bruxa, se não me engano. A Hora das Bruxas, que também é dela, é numa mesma ambientação. Então, assim, tô um pouco intrigado, curioso para ler. E já aqui na Entrevista com o Vampiro, é aquela história mesmo do filme, que talvez você já tenha assistido, que um cara lá vai entrevistar
o vampiro chamado Louis. Na verdade, o Louis procura esse cara pra dar entrevista, né? Contar como que foi ali a vida dele como vampiro, como está sendo a vida dele de vampiro, de séculos aí, de muitos anos. E aí ele fala como ele se transformou em vampiro, que ele conheceu um outro vampiro que chamava Lestat, como que ele foi mordido e como ele teve a transformação dele até o momento em que ele vira outro predador e várias coisas vão acontecendo. Mas o que eu achei legal é porque, assim, é um livro mais... é dark mesmo, a ambientação é muito semelhante à de Drácula, pelo menos eu achei, então a Anne Rice acertou em cheio, que é uma ambientação bem trevosa, assim, sabe, do jeito que eu gosto, com alguns elementos sempre repetidos. É claro que esses elementos precisam ter em histórias de vampiro, como o cemitério, o caixão, essas coisas. Eu lembro que nas primeiras páginas ele narrando lá como que foi que ele tinha que dormir no ele tinha que dormir logo já no caixão, depois que ele foi mordido. E aí ele teve que dormir junto com o vampiro que mordeu ele, que é o Lestat. E aí ali eu já comecei a sentir algo no ar. E como eu sou uma pessoa que eu fiquei muito por fora dessa história da entrevista com o vampiro, eu assisti o filme há muito tempo atrás, então eu não lembrava. Depois o pessoal falou assim, parece realmente que tem algo ali. Chega a ser engraçado. Tem os momentos mais trevosos, mais pesados, mais cruéis, porque os atos dos vampiros são cruéis mesmo. Então, são várias cenas super interessantes. Funcionamento ali, né, da vida deles, as regras e tal, porque tem vampiro que não pode. A gente, pelo menos, cresce ouvindo que o vampiro não pode pegar sol. Esses aqui já é outra coisa, já é outro rolê. Enfim, os personagens são muito, muito bons mesmo. Essa relação dos dois, olha, foi bom. Eu posso dizer que foi bom, de verdade, de verdade. Bom, em segundo lugar, agora fica o Frankenstein da Mary Shelley. Cara, o que dizer dessa leitura? Eu acho que esse livro foi o segundo ou terceiro. Não, foi o terceiro. Foi o terceiro da leitura coletiva. Como eu já havia lido Drácula e as pessoas falaram, e se você gostou de Drácula, você vai gostar de Frankenstein. E realmente foi um livro que eu gostei, entrou para um dos meus favoritos também. Só que assim, já vou te dizer de antemão, o Entrevista com o Vampiro entrega muita coisa mais sombria, né? Não sei se entrega o gótico, não sei, mas entrega muita coisa sombria mesmo. Os elementos, a questão deles sugarem o sangue de várias vítimas, de irem para o cemitério, de ter que remover corpos de caixão, essas coisas assim. Tem essas cenas que são um pouco assim cômodas pra gente, né? Mais sombrias, mais trevosas, que fazem parte dessa ambientação de vampiro. Já no Frankenstein, tem uma pegada gótica, que a gente já logo pesca nas primeiras páginas, mas para mim a leitura ela foi um pouco diferente, porque ela seguiu por um caminho que eu não sabia que eu estava indo e que eu nem sabia que tinha esse caminho. Por quê? Primeiro, a história do Frankenstein não é uma história que eu conhecia assim 100%. Eu conhecia a história, o que toda criança conhecia, que é uma história um pouco. Não é bem assim que funciona. Não é a história certa, real. Que é o quê? O Frankenstein é aquele monstro que sai andando assim, tal, todo retalhado de outros pedaços de seres humanos. Não, olha só a minha inocência. Eu descobri que o Frankenstein é o doutor, que é o Victor Frankenstein, o médico que faz essa experiência aqui com o ser, com a criatura, com o monstro, né? Ele decide fazer uma criatura com o resto de outros corpos para ele. E aí, enfim, a história eu acho que basicamente você deve conhecer, que ele faz essa criatura, depois ele se arrepende, sei lá, abandona, ele dá um jeito, e essa criatura ela só observa cada vez mais o quão ela não é um ser humano e como ela é infeliz. E ele vai viver num vilarejozinho com algumas pessoas, né, com um povo camponesinho, acho. E ele vai observando a vida dessas pessoas e como essas pessoas vão vivendo, que é totalmente diferente da vida dele. Ele vê o afeto, ele vê uma família, né, com filhos que amam o pai, que abraçam e beijam. Ele não faz ideia do que é isso, assim. Ele olha, acha estranho. E aí ele começa a questionar por que isso para ele não tem, né? Como que ele foi feito dessa maneira. Ele tem uma certa ciência disso, mas ele vai aprendendo com o que ele vai vendo. Só que ele vê tudo escondido porque ele sabe que se ele aparecer para as pessoas, ele vai assustar as pessoas. O que realmente acontece.
Então, assim, o Frankenstein, ele foi mais do que uma coisa sombria. Eu esperava por isso, mas ele foi para um outro lado, sabe? Ele me levou para um outro caminho. Foi um caminho mais da reflexão, porque ele mostra muitas coisas, fala muito sobre rejeição, fala muito sobre a exclusão da sociedade, por você não ser como todo mundo é. Enfim, você começa a pensar muito desse lado, e que é muito interessante. E eu fico com muita pena, eu fiquei com muita pena dessa criatura aqui. Muito, com muita pena, de verdade. Eu acho que eu fiz até um vídeo pro Reels ou pro TikTok, não lembro, falando da minha concepção em relação a isso, de como eu tava me sentindo. Foi exatamente do mesmo jeito que eu me senti quando eu li A Metamorfose do Franz Kafka. E é quase a mesma premissa, sabe? Sobre a questão de exclusão, de não fazer parte do meio, por causa da sua aparência. Enfim, é um livro triste, tá? Já vou dizer de antemão que é um livro bem triste. Pelo menos eu considerei uma história mais triste, mais dramática do que algo que fosse um horror. E aí tá no meu top 2. E o meu top um, meu livro favorito da leitura coletiva, foi O Bebê de Rosemary, de Ira Levan. Esse aqui eu não esperava. Eu já estava desanimado. Eu falei, gente, não, quando eu chegar no dia que eu for ler, no dia que eu ler O Bebê de Rosemary, eu devo postergar essa leitura, porque deve ser muito chato esse livro, deve ser muito arrastado. Porque eu assisti ao filme há muito tempo atrás e eu não gostei do filme. Eu achei muito arrastado. Muito, 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 muito arrastado. E um filme enorme. E aí coloquei para eu dar uma chance nova para esse livro, porque eu sei que é um dos maiores dos clássicos do horror, né? Se você quer conhecer e se aprofundar mais sobre clássicos do horror, você precisa ler esse livro. E aí, enfim, quando eu comecei a ler, eu não estava dando nada, que eu falei, eu já sei que essa história não vai acontecer grandes coisas. E aí eu comecei a ler, e eu vi que a escrita, ela é muito fluida, ela é muito fácil, ela é muito tranquila. Quando você vê, você já tá assim, na 10ª página, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, sabe? Você acaba se apegando ao casal, porque aqui a história é de um casal que acaba de se mudar para um apartamento em Nova York. E eles estão muito felizes e tal, eles estão super contentes com a vida nova deles, eles são recém-casados e tal. E aí eles conhecem um outro casal que mora no mesmo andar deles, um casal de idosos. Quando eles se mudam, já acontece uma tragédia ali com um dos moradores que vivia com este casal, que esse casal tinha meio que adotado, assim, sabe? Pegado pra cuidar. Uma mulher adulta, mas que, enfim, aconteceu uma tragédia com ela. E aí eles acabam se aproximando desse casal. E é um casal, assim, super jovial e tal, estão decorando o apartamento, porque acabaram de casar e tal, eles estão muito felizes com aquilo. Eles têm amigos, eles recebem muitas visitas, só que aí eles fazem bastante amizade com esse casal, que mora no mesmo andar deles, porque esse casal tá sempre preocupado com eles. Sempre preocupado, quer ajudar, quer alimentar, quer ajudar a arrumar alguma coisa da casa e tal. E aí você nota e fala, nossa, que casal legal. Só que existe ali quase que um incentivo para ela engravidar. E aí, finalmente, a Rosemary, ela engravida. E aí os cuidados para com ela ficam muito maiores. O casal quer cuidar muito dela. Muito. A ponto de querer falar, ó, você tem que beber essa bebida aqui, essa vitamina, porque essa criança precisa crescer forte. Essa vitamina é feita disso, 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 e que isso aí é crucial para a criança nascer com saúde. Tipo, ela é obrigada a beber porque eles estão, assim, muito super protetores em cima dela. O marido dela é um bundão que fica do lado desse casal e não toma decisão nenhuma. E ela bota a goela abaixo aquela vitamina todos os dias e ela fala que é muito, muito, muito ruim. Aí no final a gente entende qual é o motivo dessa vitamina, por que que ela toma. Além disso também, ela ganha coisas desse casal que ela se incomoda, ela ganha um pingente que tem um cheiro muito forte, que ela não se incomoda com esse cheiro. Ela tem o próprio médico que tá cuidando dela da gravidez. Esse casal tenta que tenta até conseguir ela trocar de médico e seguir para esse médico que é conhecido deles. Então, assim, o livro começa a se desenrolar com essa gravidez da Rosemary
O livro é sobre o bebê de Rosemary, mas deveria ser a gravidez de Rosemary. As coisas vão acontecendo ao longo dessa gravidez, a barriga vai crescendo e tal, e coisas vão aparecendo, coisas estranhas, coisas suspeitas ali desse casal, e ela começa a achar, nossa, não tá legal, eu vivo passando mal, esse negócio que eu bebo não é bom. E aí a gente que tá lendo, a gente fica, gente, o que que tá acontecendo? Eu, por exemplo, que não sabia do rolê da história, que eu não tinha pesquisado melhor, eu já estava suspeitando ali do que poderia ser. Não vou falar tantas coisas, por mais que seja um clássico aqui, às vezes você não leu e quer saber o que que é. Mas enfim, aí chega até o momento lá dela ganhar o bebê. Eu já imaginava o que poderia acontecer, já logo de início da história. Qualquer um acho que pode imaginar, porque é um casal, né, muito suspeito ali, que dá pra entender que eles têm uma pretensão com aquele bebê, que aquele bebê venha servir pra eles de alguma maneira. Aí a gente descobre que tipo de pessoas eles são e tudo e tal. E aí tem um rolê, assim, da concepção da criança quando o casal, né, tem as relações lá e tem a criança, tem a concepção da criança. Essa cena, gente, é muito muito assustadora. Essa e a final é que deixa a gente assim: "Nossa, realmente, meu Deus, que horror". Mas enfim, foi uma leitura muito boa. Então, pra mim, eu gostei muito, foi o top um por esse fato, por conseguir essa proeza de me levar até o final da história, mesmo não acontecendo grandes coisas ao longo dos capítulos. A gente vai lendo e acompanhando muito a relação do casal, muito a relação do casal com os vizinhos, né? E o progresso da gravidez. E vez ou outra tem uns momentos assim que acorda a gente na leitura, mas nada muito grande. A não ser mais o final e essa parte da concepção da criança. E mesmo assim, esse livro conseguiu me levar até o final e fazer gostar. Nossa, quero saber o que é que eles vão fazer. Eu chegava a momentos assim, no meu trabalho, no horário do almoço, eu queria pegar o livro para ler o que é que ia acontecer no próximo capítulo. Então, isso para mim, esse é o segredo de um bom livro, pelo menos para mim. É fazer isso o que esse livro fez comigo, sabe? Foi meu top um. Eu gostei. Não foi o top um do pessoal. Eu não sei se de alguém da LC. E aí, assim, sobre todos esses clássicos, eu só tenho a dizer que eu fiquei um pouco. Eu não fiquei decepcionado, mas eu posso dizer que eu entendi que clássicos do horror lá de trás, de anos e anos atrás, eles são classificados como clássicos do horror, mas poucos entram mesmo nesse escopo de ser algo que assusta mesmo, que tem uma ambientação que deixa a gente muito impressionado, que tem horror, que tem terror mesmo, como a gente está acostumado com outros livros, por exemplo, Neil Gaiman, o Stephen King, Joe Hill, o próprio Rafael Montes, enfim, esses terrores que hoje praticamente são modernos, é muito diferente dos outros que tinham. Então, essa foi a surpresa que a gente teve lá no grupo, a gente até conversou sobre isso, que a gente entrou querendo ler horror mesmo, coisas bravas, assim, que fazia a gente sonhar à noite. Não foi muito bem o que aconteceu. Já digo de antemão que não foi algo perdido. Não foi um prejuízo que a gente entrou, foi uma experiência que foi muito boa, que valeu a pena, valeu pelo aprendizado, valeu por a gente ter batido essas metas, e a gente pode dizer, ah, eu já li Assombração da Casa da Colina, ou A Volta do Parafuso, Frankenstein, enfim. E aí a gente conhece exatamente qual é a do clássico do horror, né? Até onde vai a mão dos autores aí e como funciona, porque pra mim ficou mais como um drama misturado com um suspensezinho do que um horror em si, porque o nome horror leva a gente a pensar que é uma coisa muito pesada, coisa que não é tanto. De qualquer forma, valeu muito a pena, muito. Tanto que a gente vai fazer a segunda temporada da leitura coletiva. E nessa segunda temporada vão ter outros livros que são clássicos do horror também, que eu tenho já certeza que não vai ser um terror, não vai ser um horror, mas mesmo assim a gente vai ler que a gente sabe que vai ser uma experiência. Pelo menos eu acho que esses próximos livros a experiência talvez seja um pouco melhor. E agora, eu já quero te dizer da próxima leitura coletiva, que começa em agosto. Então, se você quiser fazer parte, nós vamos fazer em agosto, de agosto até dezembro. Dessa vez, a gente vai fazer um cronograma um pouco diferente. Esses livros que eu coloquei, a gente leu em 3 meses, 5 livros em 3 meses, e eu dividia 2, 3 semanas para cada leitura. Dessa vez, eu vou dividir 5 livros e cada livro vai para um mês. Então, a gente vai ler um em agosto, um em setembro, um em outubro, um em novembro e um em dezembro. Já decidimos quais livros vão entrar, o pessoal votou, todos eles sugeriram
o que eles achavam que seria legal, o que eles queriam ler, e todos nós votamos. E aí, na votação, entraram os 5 que eu vou falar para você agora. O primeiro, dessa vez entrou, porque não estava, eu tirei da primeira parte da leitura coletiva, mas agora vem. Nós vamos ler, sim, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro entrou oficialmente para a leitura coletiva. A Última Casa da Rua Needles. Esse livro é esse aqui que eu mostrei para você aí logo no início do vídeo. Esse livro aqui é o único que não é clássico do horror, mas como eu coloquei lá, porque na minha pretensão era, vamos ler um livro que não seja tão clássico, mas que seja algo mais de terror. Entrou também O Exorcista. Esse livro eu queria ter colocado na primeira parte da leitura, não consegui, mas agora entrou oficialmente. Se você tem coragem e vontade de ler Exorcista, é uma oportunidade. E vai entrar também outro clássico do horror chamado O Castelo de Otranto. Esse eu acho que foi, assim, o carro-chefe dos clássicos do horror lá de muitos e muitos, muitos anos atrás. E por último, O Fantasma da Ópera, que é um livro que o pessoal preferiu colocar, todo mundo votou e tal, entrou. Então, tem acho que 2 livros que são pequenos, a gente vai deixar mais pro final do ano, porque final do ano é tudo mais corrido, e os outros a gente vai colocar mais cedo. E é isso, esses são os próximos livros que a gente vai ler de agosto a dezembro, lembrando que é um por mês, então vai ser mais tranquilo para cumprir as leituras. Se você quiser fazer parte, você vai ser super bem-vindo e o link tá aqui embaixo, como eu falei. Quer participar? Bora entrar pro grupo lá. Vamos começar logo no início da primeira semana de agosto. Bom, foi isso. Essa foi a experiência da leitura coletiva. Eu fiquei muito feliz mesmo, feliz pro povo participar, fiquei feliz por ter dado certo. Estou sentindo com a missão cumprida mesmo, sabe? De ter organizado, de ter colocado essas metas e cumprido todas essas metas de leituras. E agora que vem aí o segundo semestre, a segunda temporada. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.